Jesus, Ele nos dá esse poder, essa graça e essa autoridade de sermos vencedoras. De ser uma igreja gloriosa, vitoriosa. Tem luta, irmã? Tem luta, tem perrengue lá em casa também. Mas nós temos Cristo que peleja por nós e nunca perdeu uma batalha. Um Deus que não dorme, um Deus que não cochila. Um Deus que quando você está lá na pia, está ouvindo a sua falinha, está escutando a sua falinha com Ele, a sua conversinha. Nós temos esse Deus que quando nós dormimos, Ele vela pelas nossas vidas. Que dispensou um anjo para estar ao nosso lado. Irmã, foi milagre? Não, foi o Senhor. A palavra de Deus diz, o anjo do Senhor habita ao redor daqueles que os temem e os livra e os guarda. Se você teme a Deus, se você teme em viver uma vida de acordo com Deus, creia, tenha convicção, certeza que o anjo do Senhor está ao seu lado, 24 horas, plantou. Irmã, isso é um guarda espiritual, mas não estão entendendo, não. 24 horas do seu lado. 24 horas, irmã, ele não desgruda. Porque a palavra de Deus nos assegura isso. Então, irmãs, a nossa vida é uma vida de lutas, de guerra. Mas é uma vida vitoriosa, porque o Deus que nós servimos é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vê muitas guerras, mas você não vê um homem de Deus derrotado, a não ser que ele tenha desobedecido ao Senhor. Então, nós somos uma igreja viva, nós somos um organismo eficiente, saudável, forte, poderoso em Cristo Jesus. Então, nada, nem ninguém pode nos abater. Em nome de Jesus. A igreja, a estrutura da igreja em Cristo. Irmãos, estão entendendo? A igreja como organismo. Amor, o tempo. Está na hora? A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Nesse aspecto, eu já li aqui, irmãs? Não, né? Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos, membros, e é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Isso aqui eu já li. Vamos ler o 2. A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituiu lideranças locais, uniu-se em concílio. Outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organizada é saudável. O institucionalismo, não. A organização primitiva, a organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Eu pesquisei aqui para a igreja entender, que eu sempre gosto de pesquisar essas palavras mais difíceis. Institucionalismo significa tendência para multiplicar as instituições, os organismos de controle. O institucionalismo, né, irmãs?
ela paralisa a igreja, né? E o organismo faz funcionar, andar, né? Então, a diferença de um para outro é muito grande, do institucionalismo para a organização. Eu vou ler o segundo ponto agora, que meu esposo não vai ficar sem tempo. A igreja, um organismo vivo e organizado, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto e Éfeso, etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada, por exemplo, ela se reunia, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, instituiu diaconato, elegeu lideranças, enviou seus primeiros ministérios. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo em forma organizada. Então, irmãos, a igreja, ela tem que andar de acordo com a sua liderança. Por que eu falei da liderança, ainda agora do comportamento da liderança com o pastor e dos liderados para com seu líder? Porque se não houver união, concordância, se não houver obediência, se não estivermos juntos com um só pensamento, com um só propósito, a igreja não vai crescer. Esse organismo não vai desenvolver. Nada vai fluir, porque não há organização, não há organismo que funciona todos com um só pensamento, em um só propósito. Os irmãos estão entendendo? Quando um membro adoece, quando um membro sente dor, todo o corpo sente. Então, o Senhor Jesus, Ele nos adverte a isso, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, a igreja como organismo vivo, ela tem que ser uma igreja organizada, tem que ter todos os seus departamentos, tem que ter as suas demandas e tem que ter aqueles que acatam, né, as ordens dos seus líderes. Eu estava ouvindo uma mensagem que Josué foi um grande líder. Josué foi um grande líder, foi um líder maravilhoso, porque ele foi bem liderado, ele foi obediente à sua liderança. Então Josué cresceu, o Senhor honrou, por conta da sua obediência de ser liderado por Moisés. Então ele teve êxito, veio a resposta, ele plantou e colheu. Por isso ele se destacou tanto, foi tão bem sucedido na obra de Deus, deu continuidade, foi capaz, porque ele foi bem instruído por Moisés e ele se dispôs a ser instruído. Ele se dispôs a ser instruído. Então, a partir do momento que a gente se dispõe a ser instruído, a obedecer, a coisa começa a fluir nas nossas vidas, começa a andar. O departamento começa a crescer, a obra começa a ser abençoada, porque as bons líderes e as bons liderados, louvado seja Deus. No seu aspecto, o ponto 2, no seu aspecto litúrgico e ritual, toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência, a ordem no culto, estabelece costumes que devem ser observados, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Então, irmãs, a organização, tudo tem que ser com decência e ordem. Não significa que a nossa igreja, a Assembleia aqui,
tem costume de orar e cantar os hinos da harpa. Ué, irmã Antônia, mas tem algum problema de cantar os hinos da harpa e orar? Não, nem tem nenhum problema, né? Desde quando ela tem a decência, as coisas sejam decentes, sejam organizadas, não tem nenhum problema. Então, as coisas de Deus é assim, podemos implantar tudo na igreja, podem implantar tudo. Não, é que eu pensei nisso, tipo o pastor agora, vai ter o café da manhã. Pode, pode. É uma implantação, mas é uma organização. Quer dizer, teve o café da manhã, mas não impediu de ter a escola bíblica. Teve um complemento, né? Então, a organização, né, é necessário para que a igreja ela cresça no conhecimento, na graça do Senhor, que não venha ter confusão. A organização evita confusão, né? Mas não podemos, irmã, de tudo isso, tirar a liberdade do Espírito Santo de Deus. Não podemos tirar. Então, já são 9h38, e eu quero agradecer a oportunidade. Eu corri muito aqui para não tomar tempo, e eu espero que eu aprendi um pouco, espero que a igreja também tenha aprendido, e assim nós estamos crescendo, né? A igreja é uma escola, e eu agradeço a oportunidade ao meu esposo. A irmã Leia vai falar. Aleluia. Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Em 2 Reis 20 fala, Ezequias, ele adoece de uma enfermidade mortal. E assim disse o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus, ele sempre dá um tempo para que nós possamos nos organizar espiritualmente, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Deus vai nos chamar. E Ezequias, ele se preocupou com essa organização espiritual na vida dele, na casa dele espiritual. Glória ao Senhor Jesus. E aqui em Ezequiel 30, Deus também fala assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E é isso que Deus fala nessa manhã, da organização das nossas vidas, que nós possamos refletir, como Jó refletiu diante das enfermidades, e ele viu que as provações que ele passava, era Deus provando a ele. E nós temos que ter a certeza, irmãos, que Deus, ele está em nossas vidas, e temos que ter o temor e sempre refletir o nosso mundo espiritual para com Deus, amém? Aleluia. Que Deus possa abençoar a irmã Antônia, né? E agora que os irmãos já sabem que ela está prontinha aí para Deus usar, né? Quero que Deus abençoe também a irmã Leia. Irmão, continuando aqui, né? A irmã Antônia parou aqui na igreja, um organismo vivo e organizado. Pois bem, irmão, aqui na revista do professor, o pastor José Gonçalves, ele escreve assim, ó, a palavra-chave para hoje é organização e organismo. Paulo fala sobre esse organismo lá em 1 Coríntios, inclusive tem até na leitura diária aqui, vamos ver aqui na leitura diária aqui.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 até o versículo 14. É a igreja como um organismo vivo. E aí, quando ele fala ali do corpo, né? Interessante ele comparar, fazer essa comparação, essa analogia. E o que eu aprendo aqui, irmão, nessa lição? De organismo e organização. Às vezes, irmãos, quando a gente olha assim para a igreja, a gente vê aqueles irmãos assim que recebem menos oportunidade. Às vezes ele é menos focado, tem menos foco. Né? A gente olha assim, parece que aquele irmão não faz falta. Mas como organismo da igreja, irmão, esse irmão, aos olhos do Senhor, ele é muito importante. Às vezes, irmão, como organismo da igreja, às vezes a gente passa ali no porteiro ali, às vezes a gente passa até tropeça nele, é capaz de estender a mão e cumprimentar aquele pequeno órgão. A gente fala pequeno órgão no modo de dizer. Mas se ele não tivesse ali, irmão, para anotar os nomes, receber os irmãos, conduzir até o banco, esse organismo que faz parte da igreja, ele faz falta. E quando a gente olha para nós mesmos, como organismo do Senhor, a gente olha dentro de nós, a gente vê o lado de fora do nosso corpo. Mas nós precisamos de tanto organismo, tudo que está dentro de nós, para esse lado de fora, poder funcionar, é grande, irmão. Para essa escola dominical acontecer aqui, irmão, antes de mim, pegaram o microfone, teve um outro organismo que cantou, que fez a leitura, que fez a oração para chegar até mim. Então, como o corpo de Cristo, irmão, todos nós somos importantes. E você já reparou que no nosso corpo, irmão, a pele parece que não é muito importante, não. Tem pessoas que nem passam creme na pele. Só vai lá, passa água e sabão e pronto. Não dá muita importância para a pele, não. Mas é interessante que a minha profissão é marceneiro. Eu sou marceneiro. E se eu fosse nascer de novo e perguntasse o que você queria ser, eu falei assim, eu sou apaixonado por marcenaria. Irmão. Você vai lá, pega aquele pau bruto lá, aquela árvore que está lá, passa na máquina e de repente está uma cadeira linda, maravilhosa. Às vezes nem passa para sua cabeça como é que vai pegar aquela arvona lá e fazer uma cadeira. Mas eu sou apaixonado. Corto ela de qualquer jeito e sai lá uma cadeira. E a gente não costuma dar muito crédito para a nossa pele, não. Às vezes a gente vai andando assim, bate o pé lá assim, a gente só pega aquela pele assim, arranca ela assim, joga fora lá. Não dá muito crédito para ela, não, sabe? Irmão, mas se não fosse a pele, eu era sujeito a pegar uma infecção e morrer. Então, eu quero dizer para vocês, irmão, como organismo e membro do corpo de Jesus, eu preciso de você. Mas esse organismo, ele não pode ficar sem organização, porque senão a gente bagunça, né? E como é que como é que o meu corpo se organiza? O nosso cérebro. O nosso cérebro manda todos os comandos para o corpo. E hoje a palavra-chave é organismo e organização. Lá na igreja primitiva, era organizadamente, primeiro começou com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já na igreja primitiva. Se nós for voltar lá no Velho Testamento, nós vamos começar lá desde, praticamente ali quando Moisés vai lá para o deserto, ele se casa e depois Jetro passa as instruções para ele. Mas isso é outra história. Mas dentro do texto áureo,
quando nós lemos aqui nos textuários aqui, já começou a falar em organização. O próprio textuário. Não entendeu como é que é? Então, toda a igreja ela precisa de organização. Foi falado que no começo do ano foi apresentado cargos aqui na igreja. E é interessante, porque o organismo, que é a igreja, ela precisa de ser organizada. Nós temos o nosso líder maior, que é no Rio de Janeiro, das Assembleias de Deus. Depois nós temos o líder regional, que é o pastor José. E nós temos o líder local, que é o líder, que tem por obrigação de ter a visão de Deus para chamar, nomear, separar, para que o corpo de Cristo tenha um bom andamento. E dentro, irmão, desse organismo, irmãos, é com muito amor que eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Muito amor, muito carinho por vocês. É uma preocupação que eu trago comigo. Eu quero dizer que nas minhas orações estão todos esses. Inclusive hoje, ali no café da manhã, eu estava conversando com alguém e alguém falou assim para mim: irmão, esse irmão aí nós estamos orando para que a alma dele seja salva. Irmãos, eu fico assim preocupado com esse organismo, que às vezes a gente olha para o seio da igreja, ele vem somente no dia da ceia. Você é um organismo, irmão. E o organismo se multiplica. Se ele não multiplicar, ele morre. Irmão, lembra da Covid-19? É um organismo. Ela fica 7 dias incubada, depois de 7 dias ela começa a transmitir. No 14 dias ela para de transmitir, só que dentro de 7 dias ela pode passar para mim e pode passar para você. O que aconteceu? Ela multiplicou. E a igreja como organismo, irmão, o termo igreja, vamos voltar um pouquinho para trás. O termo igreja, no sentido literal, tem o sentido de ser chamado para fora. Deus te chamou você da onde? Deus chamou você da onde? Se eu for perguntar aqui, cada um fala: não, Deus me chamou porque eu era um drogado. Se fosse perguntar para outro, não, Deus me chamou porque eu era um matador, um assassino profissional. Da onde foi que Deus te chamou? Então, Deus te chamou para você ser um organismo. E um organismo, ele gera mais dentro da casa do Senhor. Como o corpo de Cristo, Deus te chamou para gerar mais. E se você não gerar, você morre. E aí, irmão, existe aquele problema, né? Que eu falei para vocês, que eu sempre estou orando para aqueles irmãos que só vêm no dia da ceia. Você sabe por quê, irmão? Porque quando o organismo fica sozinho, ele acaba morrendo. Você sabe que existe uma igreja que chama os desigrejados? Não existe, irmão, desigrejados. Porque vai chegar um tempo que esse organismo, ele vai morrer. Porque não tem como um organismo viver fora do órgão. Fora da cabeça. A cabeça é Cristo. E a igreja, irmão, é um corpo. Não tem como esse organismo viver fora do corpo de Cristo. Mas vamos continuar aqui, irmão. Eu só quero aqui enfatizar aqui, irmão, a importância, né? A palavra-chave que é organização e organismo. Então, irmãos, tome cuidado, irmão. Sabe, esses irmãos assim que você vê que está menos cultuando a Deus, você como
o corpo de Cristo, nas suas orações, ore por ele. Se você tem um tempinho e pode visitar, porque talvez aqui na igreja, irmão, às vezes a gente é mais próximo de um do que é mais próximo do outro. Às vezes acontece isso. Às vezes eu sou mais chegado no pastor José de Carvalho do que do irmão ali. E às vezes eu posso ir lá, às vezes eu tenho mais aquele carinho de ir lá visitar. Ô, pastor José de Carvalho, o que aconteceu? O irmão não compareceu aos cultos, né? Esse irmão está meio afastado, o que aconteceu? Vamos fazer um culto aqui na sua casa. Não é mesmo? Mas não deixe, irmão, esse organismo, esse corpo de Cristo morrer. Porque foi dito aqui que foi estabelecido, né, na nossa igreja, uns departamentos. E esse departamento foi estabelecido justamente para você visitar. Se é o trabalho de missão, o irmão Percival está até bem, né, Marcelo? Você já está colhendo os frutos, né? Que Deus possa continuar abençoando esse trabalho. Porque um organismo sem fruto, irmão, é difícil. Já parou para pensar? Esse ano de 2023 que terminou, você como corpo de Cristo, você gerou uma alma. Nesses 5 anos de sua vida de fé, você conseguiu gerar mais uma alma para o Senhor. Você como organismo, você tem que se preocupar com esse detalhe. Porque o organismo, ele gera outro organismo. Amém? Vamos continuar aqui. Vamos passar então aqui já, a irmã Antônia terminou no 2º tópico, né? Então vamos passar para o 3º. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Episcopal. Ponto 1. Essa palavra traduz do grego, episkopos. E aparece algumas vezes no Novo Testamento, lá em Atos 20, verso 8. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Né? A igreja primitiva ali dos anos 300, a igreja católica, né? Quero dizer que a nossa igreja, irmão, ela é a igreja católica apostólica do cristianismo. A igreja romana é do Império Romano. E ela nasceu ali para os anos 300, mais ou menos ali. Então, essa igreja aí aderiu. As Assembleias de Deus têm os 3 governos, bem dizer, né? Então, por isso que usa esse termo aqui. E acabou que culminando esse termo do papado aí. O modelo seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Então, já de antemão, irmão, eu quero dizer que o sistema, né, o nosso governo aqui, segue algumas tradições que abrange tanto um como o outro, mas vamos resumir isso aqui. Vamos ver o presbiterial. O ofício de presbítero é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Desta forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio, ou Assembleia Geral, que exerce sobre a igreja uma determinada região ou país. E o sistema seguido pela igreja reformada
em algumas igrejas pentecostal na América do Norte. A igreja presbiterial, irmão, eu tinha um amigo, o nome dele era José Lima. Ele veio da igreja presbiteriana. Lá tem o pastor. E tudo que se vai fazer na igreja, primeiro há uma reunião entre os presbíteros, todos os presbíteros da igreja, e aí é decidido. E aí o que é decidido entre os presbíteros passam para o pastor, e aí então é feito ou não. Isso na igreja presbiteriana, segundo a fala desse irmão. Inclusive, assim, se fosse essa frente aí, se fosse lá na igreja presbiteriana, primeiro se reuniam os presbíteros, discutiam e depois passava para a igreja o que foi feito ali. Então, essa aí é o sistema da igreja presbiteriana. Agora vamos ver o sistema congregacional. Terceiro, a prática elege os diferentes da igreja local no contexto do Novo Testamento. É vista em Atos. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisão, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora, e é o modelo seguido pelos batistas. Mas também, esse sistema é seguido por nós também, as Assembleias de Deus. Vamos ver aqui o sistema de governo da nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus aproxima mais do modelo de governo presbiterial. Por outro lado, no contexto brasileiro, a nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos 1930, as Assembleias de Deus, por haver sido fundada por Batista, seguiu o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da Convenção Geral de 1930, quando os elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas. Bem, meu tempo ali já se foi, e aqui nós vemos aqui, irmãos, o nosso sistema de Assembleia de Deus, né, que foi estabelecida. Ela é um sistema centralizado, né? Nosso sistema é um sistema centralizado que vem das convenções. Então, as convenções determinam os pastores presidentes, e os pastores presidentes são escolhidos pastores locais. Amém? E tudo isso, irmão, na igreja também primitiva, havia essa forma de centralismo. Vamos ver só um versículo aí, irmão Adão. Lê para nós aí, fazendo um favor. Em Atos, capítulo 15, e o verso 16. Para ver que a nossa igreja, irmão, costuma e segue as tradições do Novo Testamento. Não achou aí, irmão? Atos dos Apóstolos. Das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Atos dos Apóstolos, 15, 16? 16. 15 e 16. 15, 16? É. Ah,
Então, por favor, vê se acha aí Atos 16, 4. Atos 16, 4. 16, 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Amém. Essa aí é uma referência sobre as tradições, né? Que eu anotei aqui, é uma referência sobre as tradições, né? Da igreja congregacional, que hoje é a CCB. A igreja CCB, irmãos, como ela não tem pastor, ela não tem evangelista, ela não tem presbítero, ela tem diáconos. Então lá ela costuma naquele costume da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, ela saiu do judaísmo. Como ela saiu do judaísmo, lá o ancião, aquelas pessoas, quando Paulo colocava sobre a igreja, ele procurava um ancião da igreja, idôneo, e colocava sobre a igreja. Então, por isso que na igreja congregação não existe pastor, existe um ancião, né? Então, essa notação aí eu confundi ela. Mas eu quero agradecer ao irmão por essa oportunidade, irmãos, e eu quero dizer para os irmãos que a gente ainda está em fase de crescimento na escola bíblica dominical. E a gente vai melhorando. Cada aula que passa, a gente vai procurando, vai esforçando para que o irmão tenha um melhor aproveitamento na escola bíblica dominical. Que o Senhor Deus possa abençoar. E eu quero voltar a palavra ao irmão Adão.